Você sabia que um cabo elétrico ele pode estar corretamente dimensionado e mesmo assim estar sujeito a queima? E o pior, o erro não está na bitola do cabo. Quando você coloca vários circuitos elétricos dentro de um mesmo eletroduto, você cria um ambiente térmico fechado. Em um ambiente térmico fechado, o calor não sai, ele se acumula. Nós sabemos que toda corrente elétrica ela gera calor. E quando a temperatura sobe, a resistência ela aumenta. E é exatamente aqui que inicia o erro de muitos projetos elétricos. O cabo ele não queima porque a corrente aumentou, e sim porque o calor aumentou e ficou preso dentro de um circuito térmico isolado. Então começou a aumentar o quê? A temperatura no ambiente aonde está depositado o nosso condutor elétrico. A própria ABNT NBR 5410, ela obriga a aplicação do fator de correção de agrupamento dado pela tabela 42. E nós temos isso em planilha, na nossa planilha de dimensionamento de cabos elétricos. E isso não pode ser ignorado. Ignorar isso é ignorar a física. Projeto elétrico não é apenas calcular corrente elétrica, e sim calcular também a temperatura aonde o condutor vai estar inserido. Também é dado de tabela e também nós temos na nossa planilha o fator de correção de temperatura. E isso não pode ser ignorado pelos projetistas, engenheiros, técnicos e eletricistas. E hoje eu vou mostrar para vocês na planilha por que um cabo de 57 amperes pode virar um cabo de 37 amperes, só porque você colocou ele no lugar errado. É uma planilha de dimensionamento de cargas elétricas. Nós temos aqui o cabo de 10 milímetros. Um cabo de 10 milímetros, ele é para conduzir 57 amperes. Notamos aqui na nossa planilha que a condução de corrente agora, aplicando os fatores de correção, o cabo ele passará a conduzir apenas 37 amperes. É o porquê disso. Então, ele está justamente no nosso primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos um chuveiro elétrico com uma potência de 7.500 watts, na tensão de 220 volts. Se eu aplicar apenas um circuito dentro do eletroduto e manter a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, né, o cabo a capacidade de condução dele vai ser de 57 amperes. À medida que eu vou aumentando o número de circuitos dentro do eletroduto, ele vai passar a conduzir uma corrente menor. Nesse caso, eu aplicando 2 circuitos no meu eletroduto, ele vai passar a conduzir 45 amperes. Se eu inserir 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto, ele vai passar a conduzir 39,9 amperes. E se o ambiente, ao invés de ser 30 graus, passar para 35 graus Celsius, o cabo ele vai ter uma perda de condução. De 57 ele vai conduzir apenas 37 amperes. Então essa planilha ela ajuda muito. Eu não preciso estar mais analisando tabelas. É só eu fazer a inserção, inserir aqui a quantidade de circuitos que eu tenho no meu eletroduto e ajustar a temperatura ambiente, minha temperatura de projeto. Então, ela facilita muito. E hoje nós temos essa planilha, né? Ela vai até 36 circuitos. Ela gera o diagrama unifilar completo do projeto
com DPS, DR, você faz o cálculo de demanda. Ela tem o quadro de carga completinho para você imprimir. Você pode ajustar, colocar, inserir, fazer a inserção da sua logo. Você pode imprimir o diagrama. Ele já vai te dar também qual vai ser o seu padrão de entrada, com a categoria, o disjuntor geral, cabo, etc. Então, uma planilha que vem para ajudar muitos profissionais a não mais cometerem erros de dimensionamento de cabos.